hoje nós vamos iniciar o nosso estudo algébrico. Para isso, nós vamos entender um pouquinho a sua utilização, quando começou. Desde antes de Cristo, quando não havia símbolos para representar quantidades desconhecidas, foram utilizadas palavras para poder realizar estes cálculos. Como tornava muito extenso o cálculo, começou a se usar então apenas letras. Aristóteles e Euclides tiveram esse início, e mais tarde, por volta de 1500, Girolamo Cardano, Bombelli e também Stifel difundiram o uso das letras. Mas foi François Bethe, por volta do século XVI, quem difundiu o uso das letras para o cálculo de valores desconhecidos. Aqui deixei alguns exemplos. Vocês já devem ter visto informações como essas: a ao quadrado ou a ao cubo. E também podem ter visto somas como essas. Para entender um pouquinho, vamos ver na imagem do vídeo as informações conforme a figura. Na imagem, vocês podem ver um palito com duas gominhas representando os extremos. Assim, nós teríamos um segmento, e segmentos são medidos com comprimento. Neste caso, então, a letra A representa o comprimento do segmento, o comprimento do palito. Nessa segunda imagem, vocês podem ver, então, 4 palitos unidos e ligados pelas gominhas. As gominhas representam os extremos. Onde um palito termina, começa o outro. A região limitada pelos 4 palitos é chamada de quadrado. E a área representada por eles pode ser calculada por base vezes altura. Como a medida da base e a medida da altura são a mesma, nós podemos representar com uma única letra, A ao quadrado. Assim, nós temos a quantidade A ao quadrado para representar a área do quadrado. Nessa terceira imagem, nós vamos perceber o hexaedro, ou o cubo, como ele popularmente é conhecido. Este cubo, ele vai ter, então, todas as arestas ou segmentos medindo a mesma medida A. E para calcular o seu volume, nós podemos multiplicar as informações comprimento, largura e altura. Dessa forma, nós teríamos 3 informações. Como as 3 têm a mesma medida, é o mesmo que A ao cubo. Então, podemos, hipoteticamente, também associar essas informações a uma soma e atribuir valores a elas. Para nós entendermos um pouquinho melhor, vamos ver outros exemplos. Vamos analisar juntos algumas expressões algébricas. Então, o quadrado de um número. O número é desconhecido, então ele pode ser representado por qualquer letra. Agora, a expressão quadrado é elevar este número escolhido ao quadrado. Podemos escolher, como eu disse, qualquer letra. X ao quadrado, B ao quadrado, enfim, qualquer letra. O quádruplo de um número. Nessa expressão, nós já não temos mais uma ideia de potência, como no anterior. Nós temos uma ideia de produto. O produto entre a quantidade 4 e este número. Qualquer letra do nosso alfabeto, a menos que o exercício fale em qual letra. Metade de um número. Já temos aqui uma ideia de fração. Metade é uma informação que representa um valor que está sendo dividido. O número, representei pela letra D, e a metade pelo número 2. A soma de 2 números. Quaisquer 2 números, representados com o sinal de mais entre eles, para indicar a soma. Da mesma forma que nós temos uma ideia de soma, nós podemos ter uma ideia de diferença entre estes 2 números, quaisquer 2 números. O produto entre estes 2 números, esses 2 números são desconhecidos, qualquer 2 letras que eu indique com o sinal de vezes. Da mesma forma que eu posso ter o produto, também posso ter o
quociente entre dois números quaisquer. Vamos ver outros exemplos para entender um pouquinho melhor. Podemos encontrar situações, problemas, e aí nós vamos precisar ler e interpretar para ver que ideia o probleminha nos traz. Mariana vende carrinhos em miniatura ao preço de X reais cada um. Qual o valor de 9 carrinhos? Como Mariana vende carrinhos ao valor de X reais, o valor desconhecido já foi informado, é X. E quando ela vende 9 carrinhos, então 9 vezes X. 9 pontinhos X para indicar 9 vezes X ou simplesmente 9X. As duas informações são corretas. Um prédio possui X apartamentos por andar. Se esse prédio tem 20 andares, qual é o monômio que representa a quantidade de apartamentos desse prédio? A perguntinha é bem simples. Foram dados X apartamentos por andar. E o prédio tem 20 andares. Então, 20 vezes X. Ou simplesmente 20x. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.